492 pontos. E aí, do ponto de vista local, né, o Ulig, dois balanços importantes de empresas atreladas às commodities que têm feito preço, Vale e Uzi Minas. Mas vamos começar por Uzi Minas, Ulig, que o papel está renovando o mínimo em 6,45, tá tendo a pior queda diária desde a pandemia, desde março de 2020. A empresa, ela reportou, né, prejuízo no segundo tri, revertendo o lucro. O CEO da Uzi Minas culpou até o resultado ruim pela alta do dólar, Ulig. Mas eu te pergunto, se você viu esse balanço, se você acompanhou, é porque chama muita atenção esses 21% de queda para a Uzi Minas. Chama muita atenção, inclusive o papel ele abriu menos 12, né, que já era um patamar de queda bastante alto, e ele ampliou bastante as quedas, chegando agora nesse 6,47. Então, até para quem comprou na abertura, que já parecia ser uma oportunidade, né, um buy-off para boa parte do mercado, acaba se machucando aí nos day trades, tá? Olhando um pouco para o balanço, a gente teve, de fato, queima de caixa, a gente também teve redução de margem bruta, de margem EBITDA, muito explicado por dois fatores, né? A gente tem um fator dólar que pesa no balanço da Uzi Minas. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo, Ulig, ouvindo perfeito. Vamos lá. E além disso, é algo que não é uma novidade aqui no Brasil, mas que você tem uma competição muito desleal, na visão até do próprio Aço Brasil, né, que é a associação que envolve as siderúrgicas brasileiras, do aço chinês, né, que é algo que o Gustavo Werneck da Gerdau, ele tem sido mais enfático nesse embate, né, com os chineses, mas que afeta, sem sombra de dúvidas, também a Uzi Minas, tá? Então, de uma maneira geral, podemos classificar esse balanço de Uzi Minas como a tempestade perfeita, tá? O ponto positivo, aliás, mais um ponto negativo antes do ponto positivo, é que as perspectivas para o terceiro trimestre, até com o que foi falado no próprio conference call, ainda são muito ruins. Então, você não tem um espaço para aumento de preços, tá? O repasse ele vai ser muito limitado, tá? Até mesmo saíram algumas headlines, né, que eles iriam repassar 50% da alta do dólar. Talvez não consigam nem repassar isso, ou seja, o cenário continua bastante delicado para os Minas, então a gente não deve ver uma melhora sequencial, olhando assim, segundo tri para o terceiro tri. E aí talvez isso reforçou ainda mais as vendas por parte dos investidores, né? A gente tem falado muito, principalmente na sala de trading aqui do TC, o mercado está operando muito curto prazo. Então está todo mundo tentando entender o que acontece nesse trimestre e no próximo trimestre. E aí, infelizmente, quando as empresas elas sinalizam que vão ter o próximo trimestre também ruim, o mercado penaliza bastante, tá? Então, tem muita coisa ruim, mas o preço da Uzi Minas hoje, ela, de certa forma, já precifica, tá? Na minha avaliação, boa parte desses problemas. Do ponto de vista positivo, eu acho que vale destacar justamente essa precificação, tá? A gente está vendo a Uzi Minas passando pelo pior momento do ciclo dela, tá? Em especial pensando no cenário competitivo aqui de Brasil, mas quando você olha para as finanças da Uzi Minas, é uma empresa que está com um nível de alavancagem muito baixo, tá? Você tem um nível baixíssimo de alavancagem, e isso corrobora uma sustentação desse balanço e uma sustentação do caixa da companhia para fazer frente às suas obrigações e, além disso, suportar um cenário competitivo pior. Talvez o momento de compra de Uzi Minas ele não seja exatamente hoje, porque o mercado ainda vai querer enxergar a luz no fim do túnel. E aí a gente não sabe, principalmente com esse relacionamento do governo brasileiro com o governo chinês, qual vai ser a disposição que o Brasil vai ter de fazer um protecionismo maior, né? Então fica essa dúvida e acho que também por isso as ações caem muito, tá?
Mas é isso, de uma maneira geral, acho que abre oportunidade de compra, tá? Pensando no médio prazo de Usiminas, mas eu não sei se o momento de ter a posição completa seja agora ainda. Entendi, o Ulig. Bom, 6,48, 21,74% recuo dos papéis de Usim 5. Na outra ponta, temos a Vale, com um avanço de 1,54%, R$ 61,50, um lucro que agrada aos investidores e o anúncio de dividendos também. Sobre a Vale, Ulig, o que dá para projetar a partir de agora da mineradora? Vejo muito comentário aqui, Thiago Extender comentando, a Vale teve esse balanço com o minério a $80. Imagina quando o minério subir de novo. Tem muita gente otimista com o Vale perguntando se não era pro papel ter subido mais, Ulig. Olha, na minha avaliação, o balanço ele foi perfeitamente em linha, tá? Esse lucro líquido que a gente viu acima do consenso foram devido a lançamentos não recorrentes, tá? E isso, na verdade, não entra na conta dos analistas. Então, de uma maneira geral, o balanço ele não apresentou nenhuma surpresa, tá? O papel sobe hoje, de fato, a Vale tem uma estrutura de capital que permite ela uma distribuição de proventos, né? No caso, a gente teve a divulgação do JCP de R$2, que na verdade é um benefício fiscal que a companhia ela ganha ao fazer a distribuição de JCP. A gente deve ter no terceiro trimestre aí, de fato, o pagamento de dividendos, tá? Só que se você avalia esses R$2 sobre 6, a gente está falando de um yield de cerca de 3%, né? 3 e poucos por cento. É bastante bom para um JCP, e o dividendo pode ser que ele venha mais ou menos em linha. Então, se você vier com mais R$2, só a gente está falando de 7% de retorno, fora a recompra, né, que a companhia tem executado. Então, vai também, mais uma vez, em linha com o que a gente tem conversado desde o início do ano, que é o yield projetado ali entre 8% e 10% de retorno para as ações da Vale. Mais uma vez, não acho que a gente tenha cenário para o minério voltar a subir, tá? Acima dos $100, acho que isso não deve acontecer, principalmente porque quando você olha para os dados de estoque de minério de ferro lá na China, eles estão muito próximo da máxima, se não na máxima de 12 meses. Então, assim, não há espaço físico até para você pensar em valorização do minério de ferro, tá? Então, na minha avaliação, o minério não deveria se valorizar. E eu acho que a Vale ela reage bem, principalmente a distribuição do JCP, que não era uma coisa esperada para esse trimestre, e ao mesmo tempo da expectativa de bom pagamento de dividendo esse ano, tá? Mas o balanço perfeitamente em linha, até a gente já tinha comentado aqui os números, né, esperados pela Vale, e quando você tem uma prévia e uma empresa muito coberta, né, uma large cap, é muito difícil de você errar as estimativas do mercado, né? Então, é isso, assim, eu sigo neutro com Vale, tá? O pessoal tá perguntando aqui de preço, viu, o Lig? Qual seria um preço justo para mineradora hoje? A Terezinha Bernardetti, por exemplo, falando que com certeza a Vale deveria estar pelo menos na casa dos R$66, tá? R$61,60 neste momento. Acho que faz algum sentido pensar a Vale tradando esse range entre 60 e 66, como trouxe a nossa ouvinte, tá? Então, não sei te responder se a Vale agora deveria começar a subir para valer R$66, até porque, como eu disse, né, a gente tem um cenário para minério de ferro muito apertado lá na China. Então, não sei se teremos esse impulso de um minério mais caro. Tá? E, naturalmente, se o minério não se valoriza, não tem muita razão para as ações da Vale terem uma performance muito maior. Tá? Então, eu honestamente acho que pode sim bater esses R$66, 65, mas eu acho que vai ficar tradando nessa região, tá? 59, 60, 66, eu acho que é um grande caixote aí para a Vale.
Perfeito, Ulig. São 3 horas e 56 minutos. Passamos aqui então a atualizar o Ibovespa, subindo 1,24%, agora 127.510 pontos. Saiu um pouquinho de